Olá pessoal, tudo bem? Satisfação gravar mais um vídeo para vocês aqui no canal Ajudando Atletas do Futebol. O meu nome é Marcelo Rodrigues, Mental Coach para o futebol profissional, para plantéis e para atletas individuais e, como eu costumo dizer, motivador de grupo e motivador para atletas profissionais e também, obviamente, das categorias de base. Antes de mais nada, eu quero pedir o apoio de vocês se inscrevendo aqui no canal, ativando aqui o sino das notificações, tecendo os seus comentários e agradecer ao patrocínio do Laboratório Antonucci, apoiador deste canal. Dizer também que estou aberto a propostas de empresas e profissionais liberais para investirem e apoiarem aqui este canal. Hoje eu quero tratar de um assunto muito relevante, uma junção de literatura e futebol, para falar deste grande ídolo, deste grande fenômeno, o Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldinho, o Ronaldo fenômeno. Nesta biografia que eu acabei de ler, do escritor Jorge Caldeira, eu tirei várias lições aqui para a minha profissão, no auxílio aos atletas, e eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos. Dizer que o recorte desta biografia vai até o ano de 2002, por ocasião do pentacampeonato mundial da seleção brasileira. Então, a minha análise irá, desde a formação do Ronaldo lá no São Cristóvão até a gloriosa campanha na Copa do Mundo de 2002. Primeiro, dizer que leitura é uma base importante para a concentração e para apoio aos atletas. É o que eu sempre afirmo, pessoal? Os jogadores aos quais eu atendo, eu sempre falo com eles: olha, vocês não podem dizer que não tem tempo para ler. Vocês ficam bastante concentrados, dentre tantas atrações ou distrações, vocês podem dedicar, meia hora, 1 hora por dia para este hábito tão salutar que é a leitura, e principalmente a leitura de bons livros. Então vamos lá, dizer que eu acompanhei o nascimento do Ronaldo fenômeno como jogador. Claro, eu era torcedor, acompanhei o menino Ronaldo, era assim que o locutor, o narrador Fernando Sasso narrava os seus gols pelo Cruzeiro. Menino Ronaldo, vocês hão de se lembrar, e realmente é um fenômeno como um jogador tão jovem, hoje mais natural, Nós observamos aí o Estevão do Palmeiras, o Endrick também do Palmeiras, o Lamine Yamal do Barcelona, agora campeão da Eurocopa pela Espanha, enfim. Mas a época era realmente um fenômeno. Um jogador tão jovem, o artilheiro tão jovem, com faro tão característico para o gol. Isto culminou na sua convocação para a Copa do Mundo de 1994, a campanha do Tetra, onde ele não jogou, mas participou daquele grupo, daquela seleção que conquistou o tetracampeonato sob o comando do professor Carlos Alberto Parreira e também do supervisor técnico Zagallo. Então, vamos por partes. Vamos contar agora este grande case de sucesso
deste grande jogador chamado Ronaldo Fenômeno. Dizer do Ronaldinho, à época, que o Ronaldinho ele foi o primeiro jogador a ser contratado para uma campanha internacional de marketing, de produto. O Ronaldo, desde muito cedo, foi visto como um produto ou tido como um produto de marketing. Isto, claro, aliado ao seu excepcional futebol, principalmente quando atuava no Barcelona, aqui, né? E foi tido realmente como um jogador extra série. Ele do Cruzeiro foi para o PSV Eindhoven da Holanda, depois ele foi para o Barcelona, e aí nós vamos observar realmente um jogador fantástico, um jogador fenomenal. Este jogador foi para a Internazionale de Milão, a Inter de Milão, e lá foi tido como fenômeno. O apelido que ele ganhou foi Fenômeno exatamente por conta disto. Era realmente um jogador extra classe, um jogador fora de série. E então, a passagem do Ronaldo pela seleção brasileira vinha das Olimpíadas de Atlanta, depois da Copa do Mundo, né, de 1994, as Olimpíadas de Atlanta, onde o Brasil foi desclassificado num jogo marcante para a Nigéria do Canu. Depois vem a conquista da Copa América na Bolívia, vencendo a Bolívia pelo placar de 3-1, e a tão propalada, a tão destacada Copa do Mundo de 1998 na França, onde o Brasil foi derrotado pelos franceses por 3-0, vocês hão de se lembrar, e Ronaldo teve aquele grave problema. E é interessante que neste livro contam-se alguns bastidores daquela fatídica final, e principalmente nem aqui chegamos a uma conclusão do que se passou com Ronaldo naquele dia. Na verdade, como observador de futebol, foi muito simples para mim à época entender que o que aconteceu na final foi que realmente teve uma seleção superior à outra, e esta seleção foi a seleção francesa, e que com Zidane, que não era um exímio cabeceador, então era no estudo do preparo para enfrentar este adversário, os escanteios preocuparam-se com muitos outros jogadores, menos com aquele que não era um exímio cabeceador, Zinedine Zidane, e o resultado todos nós sabemos. Mas o enfoque aqui, e o que eu quero chamar a atenção, e aqui eu quero usar muito respeitosamente a partir do que eu li aqui, e é uma observação que me faz pensar e refletir, que é o seguinte: pessoal, muitas das vezes os jogadores de futebol têm que se precaver, por vezes, de comissões técnicas, em alguns momentos, traíra, tá? Apesar de admirar muitos destes profissionais, eu percebo que nestas relações interpessoais realmente ocorrem muitas trairagens, e realmente foi estoico ou foi muito humilde da parte do Ronaldo pegar uma culpa que não era dele pelo vice-campeonato mundial na França em 1998. Por quê? A comissão técnica se eximiu de modo covarde para expor um jogador às feras, para não proteger os seus. Então, por isto que me serviu de lição, porque muito do que eu falo
para os meus atletas de respeitar as hierarquias, mas também é necessário se preservar de algumas trairagens. E eu tenho certeza, pessoal, a comissão técnica não faria com o Romário o que fez com o Ronaldo, dado a personalidade. E o Ronaldo, estoicamente, ele assumiu para si a bronca de uma culpa que não era sua e nunca foi a sua. Como eu disse inicialmente, sendo este fenômeno de marketing, este fenômeno nos gramados, melhor jogador do planeta, tão jovem ainda, vocês hão de convir que este jogador precisava de profissionais capacitados para estarem ao seu lado. E aqui eu cito dois, que principalmente após a Copa do Mundo da França, de 1998, e culminando na sua grave lesão, quando jogava pela Internazionale de Milão, no estádio olímpico contra Lazio, pela Copa Itália, quando, pessoal, o joelho do Ronaldo se esfarelou. Olha, até hoje eu não me lembro de ter visto uma cena tão chocante, tão impactante, tão triste, tão deplorável de um jogador sofrendo uma contusão. O joelho, pessoal, vocês podem buscar na internet, para os mais novos principalmente, o joelho se esfacela, se esfarela. E naquele momento, eu lembro, como torcedor ainda, a gente não acompanhava muitas partidas internacionais, não havia tanta oferta assim de futebol, mas a gente vê a cena e vê realmente algo que me entristeceu muito. E eu mentalizei para ele à época que ele tivesse uma boa recuperação de saúde, porque na verdade a minha grande questão não é se ele jogaria futebol mais. Eu pensei que o quanto eu torci para que ele pudesse caminhar, porque a cena realmente, pessoal, é gritante, e aí vem todo um processo de recuperação lento, e aí que entra na questão do apoio ao atleta, quando o atleta de ponta contrata profissionais qualificados para lhe darem um socorro, uma ajuda. E eu cito aqui dois profissionais, o Rodrigo Paiva, assessor de imprensa, que hoje trabalha na CBF, e aliás já trabalha na CBF há muito tempo, e que esteve ao seu lado nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, e o Dr. Newton Petroni, o Filé, fisioterapeuta, muito alternativo à época, muito mal visto pela comissão técnica do professor Zagallo e do médico Lídio Toledo, mas que bateu o pé e por ciumeira destes primeiros citados, mesmo assim aguentou o rojão, esteve sempre ao lado do Ronaldo, ele que brilhantemente já havia trabalhado com o Romário, recuperado o Romário, enfim, profissionais. E o que eu tiro desta lição, pessoal? Para ser coerente com aquilo que eu falei anteriormente, como é bom o atleta de ponta ter um apoio de um mental coach, um apoio de alguém que vai lhe direcionar o caminho, porque muito dinheiro, muitas conquistas, muita riqueza, muito glamour torna o jogador muito exposto. Vocês sabem disto, o jogador fica muito exposto, e às vezes é preciso profissionais com a minha competência, com a minha, do Marcelo Rodrigues e de outros, para apoiá-los, para olhar o aspecto humano primeiramente, ao invés de olhar o produto, de olhar o jogador. E também, pessoal, é triste falar isto, mas como se precaver também de algumas comissões técnicas traíra, tá? Então isso é muito importante para o atleta ter este resguardo, ter esta preocupação com um profissional que seja ético,
que seja capacitado e que esteja pronto a atendê-lo para que ele possa apenas e sobretudo jogar o seu futebol. Este período de recuperação deve-se ao professor Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, que iria disputar a Copa do Mundo em 2002 no Japão e Coreia do Sul, os créditos por acreditar em um jogador, Ronaldo, que estava sendo boicotado na Internazionale de Milão pelo treinador argentino Héctor Cúpio, e o Luiz Felipe Scolari me surpreendeu à época, eu como torcedor, porque eu, como disse, nós não tínhamos muito acesso a jogos do exterior, então eu pensei, como aquele jogador com aquele joelho esfacelado está apto a jogar futebol? Será que ele consegue caminhar? E aí vem o Luiz Felipe Scolari e convoca Ronaldo para a Copa do Mundo de 2002. E o que é impressionante, pessoal, olhando em retrospectiva, o Ronaldo não foi brilhante de dar show na Copa do Mundo de 2002, mas ele foi efetivo, ele foi o homem-gol. Além de ser o artilheiro da Copa, ele foi efetivo, ele estava lá para a hora ou para as horas em que o Brasil mais necessitava, convivendo com dores, convivendo com lesões, convivendo com superações. E esta, pessoal, é uma grande lição de vida. Este cara é fenomenal, porque este cara, ele é um exemplo de superação, este cara é um exemplo de força de vontade, de dedicação, é um exemplo que é reservado aos heróis, aos grandes gênios do futebol mundial. Este cara é uma superação em todos os sentidos. E aqui este gol contra o fenomenal goleiro alemão Oliver Kahn, na Copa do Mundo de 2002, os 2 gols que Ronaldo fez, vem coroar toda uma história que serve para os jovens atletas de futebol, estes principalmente da geração Todinho, da geração Nescauzinho, que não aguenta ouvir uma bronca de um treinador, que quer ouvir aquilo que eles querem ouvir, mas não querem ouvir aquilo que é preciso que eles ouçam, ok? Principalmente para jogadores manhosos, para jogadores que fingem que jogam e estão roubando, esta é a grande verdade, e que se contentam em serem jogadores medianos, bem confortáveis com seus contratos aí de 3, 4, 5 anos, mas, pessoal, histórias de superação como esta aqui, histórias que são relevantes, histórias que são escritas com sucesso, com luta, com suor, com dor, com superação, com força de vontade. E quando todos acreditam que não será capaz você colocar o pé no chão porque você teve o joelho esfacelado, você consegue dar a volta por cima, fazer 8 gols numa Copa do Mundo, se transformar no artilheiro da Copa e trazer o pentacampeonato para a seleção brasileira. Então, o recado que eu dou aos mais jovens e também aos atletas já consolidados é isto. Pessoal, contratem para si profissionais mental coach, profissionais bons, profissionais pica, para que possam apoiá-los nos bons e nos maus momentos, porque todos nós sabemos, foi aquilo que Roberto Baggio disse para Ronaldo no avião, quando ele vem de Roma após a sua lesão. Ronaldo está à frente, sozinho praticamente, chorando de dor. Os seus companheiros atrás do avião não ousavam falar com ele,
de tão melindrados que ficavam, e veio o Roberto Baggio e falou para ele: Ronaldo, você vai passar por um processo solitário onde você só vai ter a você mesmo. Olha que interessante a palavra deste jogador, que não sei se vocês sabem, é budista, e muito ajudou o Ronaldo com a sua sabedoria e com a sua serenidade. Então aqui, recapitulando os pontos principais, quero ressaltar mais uma vez a importância da leitura, tá? Até como modo de concentração, isto aqui, para você, atleta, se desligar um pouco do oba-oba, tá? Do Instagram, de redes sociais, enfim, focar mais aqui no interno, tá ok? Falar para os jovens atletas que muitos querem seguir fórmulas prontas, muitos querem ser o Messinho, o Estevão, o Hendrick, muitos querem ser o Lamine Yamal, mas não pagam para ver, são preguiçosos. Pessoal, entre o resultado e o esforço, ou entre o esforço e o resultado, para você ser alguém, para você ser um vencedor, você tem que se superar a cada dia. E eu tenho técnicas para isto. Eu tenho técnicas através do meu método científico filosófico para ajudá-lo a centrar-se aqui, a trabalhar o seu emocional para que você possa desenvolver o seu futebol. Das lições que eu aprendi neste livro, neste fantástico livro do Jorge Caldeira, as lições de superação, as lições de que algumas vezes, algumas comissões técnicas, ou por ciúme, ou por má fé mesmo, faz trairagem com alguns jogadores, jogam os jogadores às feras, tá? E o quanto é importante a superação na nossa vida, nós acreditarmos que nós podemos sim atingir os nossos objetivos, se nós tivermos foco, determinação, persistência, resiliência e fé. Fé na gente mesmo, fé que os nossos exercícios, os nossos esforços irão culminar objetivamente em grandes resultados. Então é isto, foi um prazer ter gravado este vídeo para vocês, este vídeo muito motivacional para falar deste sujeito aqui, Ronaldo, ressaltando, tá, que o enfoque aqui foi dado até a Copa do Mundo de 2002, e mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações e apoiem este canal. Divulguem aí com os jovens atletas, com os jogadores mais consagrados também. E vai aqui um agradecimento especial aos meus atletas. Eu não me acomodo, pessoal, e me preparo a cada dia para me superar, porque o resultado sempre está por vir. Nós sempre devemos mirar mais, nós sempre devemos mirar o alto. Boas coisas e até um próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal.